Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo 32. Eu ia ler um texto, mas a partir do versículo 32 ele vai nos falar assim: os fariseus ouviram que a multidão murmuravam dele essas coisas. Os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores, ou seja, guardas, para o prenderem. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis? E aonde eu estou, vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão ou fluirão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber, e que nele cresce, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo essa palavra, dizia: verdadeiramente, este é profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem porventura o Cristo de Galileia? Não. Diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão nele. Os servidores, ou seja, os guardas, foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Respondeu os servidores, ou seja, os guardas: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganado? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe: porventura, condena a nossa lei o homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam-lhe eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Sabemos e entendemos que ela é viva e eficaz. E temos sede de ti, da tua presença. E nesta noite só o que queremos é ouvir a tua voz. Não sabemos o que o Senhor tem preparado para nossas vidas sobre hoje. Sabemos que muitos que estão aqui, de fato, precisam ouvir a tua voz. Muitos precisam de uma resposta. Assim, Senhor Deus, como nós lemos na tua palavra,
saduceus, fariseus queriam uma resposta. E nós também, por muitas das vezes, queremos ouvir a tua voz. E damos ao Senhor nesta noite toda a liberdade, para que o Senhor, segundo o seu propósito, possa fazer se cumprir o teu querer. Que não seja o conhecimento humano a impedir o agir do Senhor. Que não seja os desejos dos nossos corações a nos levar, Senhor Deus, a um engano, ou até mesmo sair da tua presença, sair da tua casa de modo frustrado. Mas que a tua palavra, conforme foi lida anteriormente em Salmos, que seja como uma flecha polida na tua aljava, e que nossos corações nessa noite seja o alvo de Cristo, para que a tua palavra possa penetrar aos nossos corações e fazer se cumprir o teu querer. Nos esvaziamos nesta noite, colocamos por terra todo o conhecimento, nos colocamos por terra nesta noite todo o entendimento humano, verdadeiramente esvaziamos todo o nosso coração, para sermos preenchidos e renovados por meio da tua palavra. Jamais nos cansaremos de dizer que a verdade, ela transforma, ela sara, ela cura, ela batiza e ela liberta. Jamais deixaremos de acreditar, de crer que a tua palavra, ela nos traz paz. Uma paz que o mundo não conhece, uma paz que o mundo não pode dar, e tão somente a tua palavra pode nos proporcionar. Queremos, conforme diz a tua palavra, e tomamos posse dela nesta hora. Nós queremos beber da tua água, Senhor Deus, para que possa fluir do nosso interior um rio de água viva, que é o teu Espírito Santo. Que sejamos nesta noite inundados pela tua palavra, de maneira conforme diz a tua palavra, conforme aconteceu com o profeta. Que ela possa vir sobre nossas vidas, lá nos tornozelos, vir nos joelhos, vir, Senhor Deus, nos lombos, e de maneira que nossa vida não possa, Senhor Deus, ser controlada mais por nós mesmos, mas que tenhamos, Senhor Deus, tão somente a direção do teu Espírito. E tudo isso sabemos que podemos pela tua palavra. Então, Senhor Deus, que a nossa mente nesta noite seja transformada. Que teus filhos possam receber do Senhor nesta hora a revelação da palavra e ter de ti a estratégia para que tudo na sua vida seja mudado. Porque diz a tua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nesta noite queremos ser libertos, Senhor Deus, de todo eu, para sermos cheios da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando eu olho para esta palavra, eu quero apresentar um tema para você nesta noite. E o tema que eu quero dar para você nesta noite é: não vá até Jesus. O que eu quero falar para você hoje é isso: não vá até Jesus. Eu não sei como que você vai conseguir entender essa palavra, mas isso me confrontou muito. Não ir até Jesus, não procurar Jesus. A palavra ela vai contar e vai narrar a figura a partir do versículo 32, a qual nós começamos a ler. Se reúne duas classes de pessoas, fariseus e saduceus. Duas classes de pessoas, elas se reúnem nesta hora, debaixo de um propósito: prender Jesus. Saduceus e fariseus. E é engraçado que nenhum desses dois grupos se davam bem. Eles tinham atritos entre si. Mas por causa de um projeto maligno e diabólico, eles decidiram se unir debaixo de um propósito. Um passou a vida toda
condenando o outro, julgando e sentenciando. Mas quando se estabelece um propósito, mesmo sendo maligno, diabólico do inferno, mas decidem caminhar junto agora. E isso é prova do que diz a palavra em Amós, aonde vai falar: pode duas pessoas caminharem juntas se não tiverem comum acordo uma com a outra? E aqui eles respondem: podem sim. Duas pessoas que não estavam, nunca ficaram de comum acordo, mas por causa de um propósito, decidiram entrar em acordo um com o outro. Quem eram os fariseus e quem eram os saduceus? Veja que os dois são partidos religiosos, mas cada um defendia um propósito. Os fariseus eram aqueles religiosos a qual acreditavam na palavra e eram completamente apegados à palavra, e faziam de tudo para que a palavra não fosse desvirtuada e não fosse comprometida, nem tampouco que ela fosse corrompida. Os fariseus era aquele grupo de pessoas, apesar do nome ser feio, mas era aquele grupo de pessoas que buscavam fazer com que a palavra de Deus viesse se cumprir na íntegra. Eram apegados à palavra literalmente. Nada fazia com que os fariseus eles fugissem do caminho. Eram aquelas pessoas tão zelosas com a palavra, que esqueciam da prática do amor e do perdão, porque precisava fazer a palavra se cumprir. Então os fariseus, por muitas das vezes também, condenou os saduceus, porque eles exigiam que a palavra tivesse que se cumprir, mas eles não estavam preocupados com a sua prática, se iria agradar alguém ou não. E os saduceus? Os saduceus eram aqueles grupos que eram dados à prática dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é considerado os Pentateucos ou a Torá. Fazia de tudo para se cumprir, mas veja que os saduceus eram um grupo também religioso formado pelos sacerdotes. Os saduceus, eles exigiam que toda a prática dos 5 primeiros livros, ou seja, pela palavra mosaica, viesse a se cumprir. Mas eles tinham uma grande influência, os saduceus, formado pelo grupo dos sacerdotes dentro do templo. E eles faziam uso da sua influência para persuadir qualquer pessoa e qualquer grupo. Mas olha só, os saduceus, eles não estavam, eles tinham um problema. Eles queriam manter uma harmonia, e eles não se preocupavam com a prática romana. Não se preocupava, porque a intenção e o projeto deles eram manter as coisas em comunhão. E infelizmente, por causa disso, alguns acabavam ferindo a palavra. Então imagina então, os saduceus era aquele grupo que tentava agora manter uma harmonia, nem que ele tivesse que pegar uma prática ou um costume grego e embutir dentro da igreja. Aí os fariseus, eles olhavam a prática dos saduceus, viam eles negociando para que houvesse, para que todo mundo ficasse bem um com o outro. Ele não tinha problema em pegar uma prática pagã lá de fora e trazer para dentro do templo para poder agradar todo mundo. Aí os fariseus, eles brigavam dizendo que isso não era correto. Mas agora os dois decidem se juntar
por causa de um propósito. Veja que os fariseus era aquele grupo que era tão zelosos, que a preocupação deles eram com regras. Fariseus. Já os saduceus, então, a gente resume dizendo que era um grupo que tentava a todo tempo incorporar a prática judaica dentro da igreja, só para manter uma boa harmonia com todo mundo. Mas aí o versículo 32 vai começar a dizer que eles se levantam, começam a observar tudo o que Cristo estava fazendo, se colocando como Messias, e eles tinham uma extrema dificuldade de aceitar o nosso Cristo como Messias, como o Filho de Deus, chegando ao ponto de questionar, dizendo: pode vir alguma coisa boa, ou profeta de Galileia? E esse questionamento, às vezes, nós sofremos também, aonde as pessoas acabam nos questionando, ou nos desacreditando, por causa da família, por causa dos nossos pais. Será que fulano agora vai ser crente? Será que agora vai ser um religioso? Olha a família da onde veio, o pai fazia, a mãe fazia, o irmão está fazendo, vai ser diferente com ele? Nada. É impossível ter alguém bom que busca caminhar numa verdade vindo daquela família. E às vezes isso é difícil para mim e para você, ao ponto de, por mais que nos esforcemos a fazer o bem, sempre vai ter alguém que vai desacreditar da minha e da sua vida. Só que uma coisa que eu acho interessante, os saduceus e os fariseus resolvem agora se unir e mandam os guardas, o texto fala ali servidores, mas mandam o guarda aí prender Jesus e trazer até eles, para que eles pudessem interrogá-los. Veja que Jesus, em momento algum, se deu o trabalho, e nós lemos isso, de se defender de qualquer tipo de acusação. A preocupação dele, enquanto os fariseus chegavam até ali, enquanto os guardas chegavam até ele e questionava, ele falava da vontade do Pai. E é onde ele começa a dizer: olha, vai chegar um momento na vida de vocês que rios de água viva vai começar a fluir do interior de cada um de vocês. Ou seja, vai haver um momento, não agora porque eu ainda não fui glorificado, eu não morri, não fui assunto aos céus, o Espírito não foi derramado ainda sobre a vida de vocês, mas vai haver um momento que vai brotar algo extraordinário dentro de vocês, que é o Espírito Santo de Deus. Então veja que ao invés dele procurar uma palavra para se defender, acusava da cidade da onde ele veio, mas ele não se defendeu, muito pelo contrário, a preocupação de Jesus era falar do amor do Pai. Ele estava recebendo pedrada, mas no coração dele era amor. Ele sofria acusação, seja esta justa ou considerada injusta, ele só queria fazer a vontade do Pai. E aí é o que eu tenho falado para vocês, e é o que eu falei isso ontem, quando nós estávamos saindo dentro do Uber, para o motorista, eu falei: o que nós precisamos é presença de Deus. Quando começarmos a entender verdadeiramente e buscar viver uma vida na presença de Deus, tudo vai mudar. Com problema ou sem problema vai ser diferente, porque eu vou ter problema, você vai ter problema, mas você vai confiar que o Senhor vai te dar estratégias para que o problema seja resolvido. Jesus, ele não decide em nenhum momento se defender. Como eu falei, os oficiais, ou seja, os guardas, vão até ele, começam a perguntar, mas é uma coisa interessante.
Aí a partir do versículo de número 45, o Senhor Jesus começa a falar da grandeza do Pai. Começa a dizer a partir do versículo 45, começa a falar que rios de água viva fluem. Aí no 45 vai dizer assim: os guardas voltaram até os principais sacerdotes e fariseus e que lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Aí o 46 eles vão responder, os guardas respondem: ninguém jamais falou da maneira que esse homem fala. Os guardas vão lá debaixo de um propósito maligno: prender Jesus e trazer Jesus para ser interrogado, mas voltam de mão vazia, voltam sem nada, voltam sem Jesus, e aquele homem tem uma vida impactada. Mas ainda lá atrás, o texto vai falar de um outro homem, mais adiante, chamado Nicodemos. E Nicodemos agora ele se levanta dando uma palavra de defesa sobre Jesus. Aonde Nicodemos ele vai falar lá no versículo de número 50. O homem que se encontra no interior, deixa eu ler aqui com vocês, 50. Nicodemos era um deles, ou seja, quem era Nicodemos? Nicodemos também era um fariseu. Nicodemos também era um fariseu. Aí o texto fala, ele era um fariseu. O que de noite ele foi ter com Jesus. Aí Nicodemos vai e responde: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Ele faz uma pergunta: você pode condenar a Jesus? Você pode condenar qualquer um? O que ele estava falando é o seguinte: ele fala que assim, a lei, a nossa lei, ou seja, a Torá, a palavra de Deus, ela vai condenar, ela pode condenar um homem sem antes dar uma olhada em toda a vida dele. Saduceus e fariseus, eles acreditavam na Torá. Nicodemos, depois que tem um encontro com Jesus, ele vai e ele responde aonde? Na palavra. Ele vira exatamente e diz o seguinte: a nossa lei, ou seja, a nossa Torá, não condena um homem até que ele que se descubra o que faz. Aí no versículo 52 eles respondem: você também é um galileu? É da Galileia? Veja que agora os saduceus e os fariseus, eles começam a tentar acusar Nicodemos agora. Você é um deles? Você também é da Galileia? Você é um galileu? Porque Nicodemos agora começa a falar da grandeza de Deus. Mas veja que ele fala na palavra. É como nós falamos hoje pela manhã, orar a palavra. Ele fala: olha, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Olha como é que ele fala, porque ele acreditava. Então ele fala assim: vocês acreditam em quê? Na Torá? Vocês acreditam na lei mosaica? Vocês acreditam em quê? Em qual lei que vocês acreditam e que vocês estão fundamentados? É claro que os dois grupos, tanto fariseus e saduceus, respondem: acreditamos na Torá. Aí Nicodemos fala que assim, a nossa lei, ou seja, no que nós acreditamos, será que no que nós acreditamos condena uma pessoa sem primeiro ouvi-la? Aqueles homens ficam logo revoltados com a resposta de Nicodemos, e aí ficam sem argumento, e aí acusa. Porque nós aprendemos e nós sabemos disso, que a melhor defesa do ser humano é o
ataque. Então, para se defender, ele prefere acusar. Então ele vira e fala para Nicodemo: você também é galileu? Você é da Galileia? É como se Nicodemos agora tivesse que se justificar e provar. Então por que eu falo, não vá até Jesus? Aqueles homens decidiram então ir até Jesus, fazer-se cumprir algo. Por que eu não posso ir até Jesus? Primeira coisa que eu preciso aprender: eu não posso ir até Jesus com uma motivação equivocada. Não posso. Se eu tenho uma motivação equivocada, um interesse contrário, eu não posso ir até Jesus. Versículo 45, versículo 46. Veja o que diz: e os servidores, os guardas, foram ter com os oficiais dos sacerdotes, ou seja, eles foram até os principais sacerdotes, os principais fariseus, e eles lhe perguntam, e aí eles falam: por que não os trouxeste? Aí o 46, eles responderam: nunca homem algum falou assim como este homem. Veja aqui qual foi a motivação dos guardas, ou seja, dos servidores, ir até Jesus. Prendê-lo. Qual era a motivação? Fazer-se cumprir uma lei, uma ordem, um mandato, um decreto. Esse foi o motivo, e o motivo era errado. O motivo certo de ir até Jesus era o mesmo motivo que Nicodemos foi, e teve a sua vida transformada. É claro que nós precisamos de um monte de coisa na nossa vida. Mas a pergunta é: o que tem me motivado a ir até Jesus? Tarde demais. O que tem me motivado a procurar Jesus? O que motivou esses homens foi um questionamento. Vai lá e busca saber quem é. Os soldados foram com uma motivação errada e voltaram com uma resposta completamente diferente. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar. Eles foram para prender Jesus. Quando eles voltam, ele fala: olha, esse homem é completamente diferente de todo mundo. O jeito como ele fala, a palavra que ele fala como profeta. Esse homem fala como profeta. Aí a pergunta é: esses homens poderiam ter a sua vida transformada porque tiveram um encontro, tiveram a presença de Jesus, mas voltaram literalmente do mesmo jeito? Por quê? Por causa da sua motivação. O que levou ele a ir até Jesus? Poderiam ter a sua vida completamente mudada e transformada, mas não teve. Então eu posso afirmar: não vá até Jesus. Por que você não deve ir até Jesus? Por causa de uma motivação errada, só para satisfazer o desejo do teu coração. A palavra do Senhor Jesus, ela fala: você sabe tanto quanto eu, que eu devo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e serão acrescentados na minha vida. O que vai ser acrescentado na minha vida? Primeira coisa mais importante que vai ser acrescentado na minha vida é a presença de Deus. Só que eu estou querendo um monte de coisa para ser acrescentado. E aí essa motivação errada de ter um monte de coisa acrescentada acaba sendo acrescentado problemas também. Por causa da motivação. O que tem te levado a buscar Jesus, a ir até Jesus? Uma outra coisa que eu acho muito interessante: por que eu não devo ir até Jesus? Porque eu posso ficar impressionado
com o que eu vou descobrir. Está escuro na tua casa. Você decide então acender a luz. Imagina você sai para uma viagem em passeio, fica uma semana fora de casa, e quando você chega em casa está de noite, está escuro. Você decide acender ainda em casa, abre o portão, e quando você decide acender a luz do lado de fora do quintal, porque está escuro, você quer trazer luz, você acaba ficando impressionado com o que vai ser revelado. No meu caso, vou ser impressionado, porque eu tenho um cachorro que só misericórdia. E aí dá vontade de correr e apagar a luz de novo, porque eu não quero ver o que a luz vai me mostrar. Mas às vezes você entra na tua casa e você se espanta com o que você vai ver. De repente você, esposa, saiu, chega em casa, quando você acende a luz, você encontra sapato de um lado, meia do outro, louça suja do outro lado, a casa mestre. Ele está se intitulando Messias, ele está se intitulando o Filho do Deus vivo, ele está se intitulando Filho de Davi, linhagem real, mas na verdade filho de um carpinteiro, e não teve um lugar digno para nascer. Veja que esses homens estavam sendo contaminados, e literalmente é como se os fariseus falassem: olha, esse homem, ele é um arruaceiro. Mas quando eles chegaram lá, eles descobriram que não era nada daquilo. Eles foram em busca de uma coisa e foi revelado uma outra coisa. Isso é o que acontece todas as vezes que eu vou até Jesus. Eu quero uma resposta e eu descubro um outro problema. E aí você fala assim: Deus, eu não quero problema, eu quero resposta. Aqueles soldados foram até Jesus até ter uma resposta e levá-lo aos saduceus e fariseus. Mas quando chegaram lá, não foi isso que encontrou. Voltaram trazendo uma palavra na boca de defesa sobre Jesus. Olha como é que muda tudo. Eles foram para buscar uma resposta e foi revelado uma outra coisa completamente diferente. Qual tem sido a sua motivação para ir até Jesus? E aí, uma outra coisa que eu posso dizer para você: não vá até Jesus. Tudo isso se você me perguntar assim: pastor, por que eu não posso ir até Jesus? O versículo 49 e 50 vai me responder. Ele vai dizer que eu não posso ir até Jesus. Veja só: mas esta multidão não sabe a lei, é maldita. Nicodemos era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, e disse-lhe. E aí você sabe que Nicodemos, quando vai ter com Jesus, acontece o que na vida de Nicodemos? Ela é mudada, ela é transformada. Por que eu não posso ir até Jesus? Sabe por quê? Porque ele vai mudar tudo na tua vida. E se você não está disposto a uma mudança, não vai até Jesus. Ele vai falar: para de falar com aquela pessoa, para de se relacionar com aquele tipo de pessoa, para de ver aquelas coisas que você vê, para de ouvir certas coisas que você está ouvindo. Ele vai mudar com tudo. Se eu não quero mudança na minha vida, não vou até Jesus. Então, um motivo muito forte para mim não ir até Jesus, porque senão ele vai mudar tudo. Agora, se você quer uma mudança verdadeira na tua vida, vai até Jesus. Aqueles homens foram por uma motivação errada. E aí Nicodemos agora começa a testemunhar que a vida dele foi completamente mudada
por causa do encontro que teve com Jesus. Todas as vezes que eu vou até Jesus com um desejo de saber mais dele, ele muda tudo. O que tem te motivado a ir até Jesus? Jesus, ele quer mudar um monte de coisa na minha vida e na sua vida. E ele começou a fazer isso, me mostrar, me sinalizar um monte de coisa que precisa mudança. Eu pedi a Deus resposta e Deus me mostrava algo completamente diferente. Eu pedi a Deus solução e Deus me revelava mais um problema. E eu questionava: Deus, eu quero, não é problema, eu quero é uma solução. E Deus me mostrava mais um. Então, entenda uma coisa e deixa isso bem claro. Todas as vezes que vou até Jesus, ele vai mudar alguma coisa na minha vida. A questão é o que na sua vida precisa ser mudado. E se você não está disposto a ter uma vida completamente mudada, ao ponto de você dizer assim: a minha vida mudou de cabeça para baixo, mudou por completo. Se você não quer fazer essa declaração, não vá até Jesus. Mas se você quer uma mudança radical na tua vida, vá até Jesus. E o último motivo, e eu encerro aqui, por que você não pode ir até Jesus? Versículo de número 51 e 52, vai falar assim: porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam ele e disseram: és tu da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Isso é verdade. Antes de Jesus e depois de Jesus, nenhum profeta. Somente Jesus da Galileia. Mas o versículo 51, ele vai falar assim, ó, o 51: porventura, a nossa lei, ou seja, a palavra de Deus, ela condena um homem, ou seja, condena uma pessoa sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Não. A palavra do meu Deus, a palavra do seu Deus, a palavra que eu creio, que eu acredito, é uma palavra que liberta e não que condena. Então veja só a palavra que o Senhor tem para você hoje. Deus não te condena e nunca vai te condenar por qualquer coisa que você já fez na tua vida. Primeiro ele quer te ouvir. E aí eu preciso dizer para ele tudo. Eu preciso fazer as minhas declarações de tudo. Porque veja, a palavra vai dizer que a palavra de Deus, a lei, ela não vai condenar sem antes ouvir. E se eu falo, ou seja, se eu faço a minha declaração, a minha confissão para Deus, ele me perdoa de todos os pecados, não me condena, ele vai me redimir. Então veja que eu só vou ser condenado pela palavra se eu não fizer Cristo ouvir as minhas queixas, se eu não apresentar a Ele o meu pedido de perdão por cada pecado. Então veja que a partir do momento que eu levanto, eu começo a errar, e quando eu termino, eu não posso ser hipócrita de dizer: Senhor, perdoa os meus muitos pecados. Se eu assim fizer, a lei vai me condenar. Mas se eu chego para Deus e falo: Senhor, hoje eu errei nisso, Senhor, eu te peço perdão, porque não era para fazer, eu sabia que era errado, mas eu fiz. Aí sabe o que acontece? Ele vai te condenar, ele vai te redimir, ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai.
até Jesus. Porque Ele muda tudo. E o último ponto, como eu falei para ele, eu não posso ir até Jesus. Sabe por quê? Porque Ele me conhece no íntimo. Não adianta eu vir de enrolação para Ele, porque Ele sabe de tudo. Não adianta vir com meia conversa para Jesus, porque Ele conhece tudo. Ele sabe, antes de você pensar em fazer, Ele já sabia. Então veja que eu não posso ir até Jesus, porque Ele vai falar: filho, tu não está me contando a verdade. Não foi bem assim que aconteceu. Não foi isso que te motivou a fazer. Não bota a culpa nele, não bota a culpa nela, porque eu sei por que você fez. Você está entendendo? Eu não posso ir até Jesus, porque como o texto diz, ele é profeta e ele sabe que o Pai o revela tudo. E aí eu termino. O que tem te motivado então a querer ir até Jesus? Eu disse para você uma coisa. Eu disse 5 motivos por que você não pode ir até Jesus. Mas se você ainda diz: pastor, mas ainda assim eu quero ir até Jesus, você já sabe o que vai acontecer. Ele te conhece no íntimo e vai te mostrar toda a verdade na tua vida, porque Ele é profeta. Se você for até Jesus, Ele vai mudar toda a tua vida. E literalmente você vai fazer uma declaração dizendo que a minha vida virou de ponta cabeça. Você precisa entender que se você for até Jesus, você vai ficar impactado com o que você vai descobrir. Você outrora era rejeitado, era acusado, mas agora você vai encontrar alguém que teve coragem de sangrar até a morte pela tua vida. Todo mundo te condenando, crucificando, e Ele disse: basta, eu pago o preço por ele, eu pago o preço por ela. Você vai ficar impressionado com o que Ele está disposto a fazer pela sua vida. Eu não posso ir até Jesus, porque se eu for, tudo aquilo que eu queria buscar, Ele vai falar que aquilo, nada disso é necessário na minha vida. Você precisa dizer se você quer ou não quer ir até Jesus. Se você não for, nada muda. Se você decide ir até Jesus, mas eu for logo falando, não vá. Porque se você for, tudo isso aqui vai acontecer na sua vida. Tu vai ficar impressionado, Ele vai mudar tudo na tua vida. Ele vai falar como profeta ao teu coração e vai começar a pontuar um monte de coisas. E Ele vai começar a dizer: olha, isso não é importante na tua vida, isso não é importante. Todas essas motivações que você tem no teu coração está completamente equivocado. Resultado para quem decide ir até Jesus. Eu só preciso que você, que ouviu e entendeu essa palavra, você dê uma resposta para o Senhor. Não precisa dar uma resposta, porque olha, eu não sou da Galileia, eu não sou profeta, e eu não vou poder mudar uma vírgula na tua vida, mas eu conheço alguém que pode mudar toda a sua estrutura. Se chama Jesus de Nazaré. Se você está disposto a ir até Jesus, tudo isso muda. Você vai precisar responder para Ele se você quer ou não quer ir até Jesus. Que você saia daqui com essa certeza no coração, e que a resposta que você veio buscar no Senhor, que toda ela possa ter sido dada ao teu coração, e que você possa sair daqui nesta noite
debaixo de um entendimento na palavra, o que você precisa fazer na sua vida. E tenha dias felizes e abençoados para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Você pode se colocar em pé. Eu quero orar por você. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor que o Senhor tem para cada um de nós. A verdade é que se o Senhor nos perguntasse nesta noite, por que nós estamos te procurando? A verdade é que às vezes nós não saberemos responder. Sabemos que o Senhor é bom, sabemos que o Senhor é perfeito, sabemos que a sua misericórdia ela nos acompanha, sabemos, Senhor Deus, que tudo que o Senhor tem de bom já foi decretado ali na cruz sobre nossas vidas.